Salve, salve você que se liga aqui no canal Toque de Craque Esportes. Eu queria começar a minha fala de hoje fazendo um alerta. Um colunista esportivo renomado, ele não pode escrever o que ele escreveu hoje, que Palmeiras em 1950, Fluminense em 51 e o Corinthians em 2000 se apoderaram do título de mundial, de campeões, né? Bom, primeiro, um clube não se apodera de um título, ele ganha em campo. E se ele ganha em campo e a federação, a confederação, sei lá, a entidade máxima ratifica isso, se ela apoia isso, então o clube não pode ser chamado de se apoderar. O colunista escreveu que o Palmeiras em 50, o Fluminense em 51 e o Corinthians em 2020 se apoderaram do título de campeão mundial. Isso na matéria que ele fez sobre o Mundial que o Palmeiras começa a disputar amanhã. O colunista não pode dizer isso, eu acho isso muito chato. Bom, voltaram a se repetir ontem, no Rio de Janeiro, ameaças racistas de torcedores contra jogadores. Já não é a primeira vez, aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul foi até pior, que foi um dirigente que chamou um jogador daquilo que a gente já sabe. Então isso não pode acontecer mais. Eu acho que a CBF tinha que olhar com mais carinho esse lado da torcida. Não é a torcida em si, não é o clube. O clube não pode ser punido por uma ação de algumas pessoas, de alguns indivíduos que vão para a arquibancada para usar de racismo, homofobia, etc. Chamaram o Gabigol daquele nome que a gente não gosta nem de pronunciar. E eu acho que ele deveria sim procurar o STJ, o STJD, enfim, a justiça, porque não pode acontecer mais isso. O Fluminense foi solidário a ele, o Flamengo também, o Vasco também, a Federação também. Mas eu acho que a CBF devia ver com mais carinho esse tipo de atitude, que não foi a primeira vez, não foi a única e não será a última. E enquanto não se punir aqueles que fazem isso, não vai acabar. Então, por isso que eu acho que a CBF devia pensar com mais carinho, olhar com outros olhos para esse lado do futebol brasileiro e seguir o exemplo da Europa, na Champions League, onde os jogadores, antes do jogo, entram, se ajoelham e fazem aquele sinal de punho cerrado contra o racismo. Inclusive a arbitragem faz também 1 minuto numa campanha contra o racismo no futebol. Acho que a CBF devia aprovar isso aqui no Brasil também e iniciar imediatamente uma ação enérgica e uma campanha, porque nosso país é um continente dentro do outro. A nossa população, dados do IBGE de 2020, 56% dela é de negros. Os negros construíram esse país. O maior negro do futebol, o maior ídolo do futebol mundial é brasileiro e é um negro, é Pelé. Nós temos grandes negros na música, no teatro, no cinema, na cultura, enfim. Temos nomes de grandes negros. E não cabe mais hoje, século XXI, num estádio de futebol, esse tipo de atitude de um grupinho pequeno de pessoas. Não pode mais. Eu não estou culpando aqui nem a Federação, nem o Fluminense, nem o Flamengo, nem a CBF. Eu estou solicitando aqui que essas entidades iniciem uma campanha a nível nacional para que isso acabe. Porque o nosso país, como eu vou repetir, foi feito por negros. Temos grandes negros. O carnaval, aí a gente vê praticamente 70%
são negros. O próprio futebol, os grandes jogadores são negros. Então não tem sentido o que aconteceu ontem. E o Gabigol está coberto de razão de ficar chateado, que já não é a primeira vez que acontece, ou com ele, ou com outros jogadores, ou com treinadores, ou até com dirigentes. E isso tem que parar. Tem que parar. Nós não tínhamos isso aqui. De 2019 em diante começou uma série de atitudes racistas. Então, gente, não é mais, nós não cabe mais, não é mais momento para isso. Eu acho que é hora sim de alguém dar um basta nisso. E esse alguém é a CBF, é o governo brasileiro. O governo brasileiro tem que tomar uma atitude também. Não pode acontecer isso mais. Não pode. O nosso país é um país miscigenado. Muita coisa. Então não pode acontecer isso. E eu sou solidário aí, aqui, através do canal, ao Gabigol e a todos aqueles, seja no futebol, na música, na cultura, que se sentirem humilhados ou injuriados ou perseguidos com esse tipo de atitude. Seremos solidários a eles. Aquele abraço.